boa noite a todos e a todas, os participantes. Mais uma vez aqui, infelizmente, no último dia da nossa Semana Jurídica, realizada sob a coordenação do professor Romeu Bicalho, em homenagem ao dia 11, o Dia do Advogado, ao mês do advogado, né? E agradecer a disponibilidade e a presença mais uma vez, a participação do professor Luiz Eduardo, que é nosso amigo pessoal, realmente uma autoridade no assunto de compliance no Brasil, eu tenho certeza absoluta. E o mais importante é saltense, né? E o professor Luiz Eduardo ministrou também de forma presencial em 2019 uma das primeiras palestras aqui em Salto, muito elogiado, foi a presença maciça e muito bacana. E agradeço os demais participantes por, mais uma vez, nos prestigiarem. Dr. Marco Claus, presidente aqui de Cabreúva, da subseção de Cabreúva, e todos os demais. Então, eu tenho certeza que o tema de hoje foi muito bem escolhido e elaborado pelo Dr. Luiz. E passo a palavra ao senhor, fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, eu aproveitando o momento de informalidade, pedindo desculpa a todos também, eu tenho um carinho muito especial pelo Romeu, pelo Juliano. Me desculpem a informalidade, a amizade e a proximidade deixam uma coisa um pouco mais solta do que um momento mais formal exigiria, mas eu gostaria de agradecer, agradeço a oportunidade. Sou saltense com muito orgulho, gosto de Salto, moro em Salto, escolhemos Salto para morar realmente, apesar de estar trabalhando fora agora. E eu tenho uma satisfação e um orgulho muito grande de ter tido o Romeu como professor e hoje como grande amigo também, e o Juliano e a Sheila também, tá? O Anderson, eu lembro do Anderson também. Pode ser que eu não me lembre de algum dos colegas que passou por aqui, mas é uma satisfação reencontrá-los e conhecer os colegas que eu não conheço. E, bom, vamos lá, né? Podemos começar? Beleza. Você que manda, Luiz, olha, se precisar de alguma coisa, que exiba alguma coisa na tela, você me dá um toque, fico na logística aqui à sua disposição, tá bom? Legal, maravilha. E aí você manda aí como você quer. Pergunta durante, ao final, você que vai... Eu acho que tá num grupo tranquilo e pequeno, eu acho que qualquer ponto, eu até peço a gentileza, já me interrompe na hora, para a gente não alongar, eu acho que é mais tranquilo. Fechou. Maravilha. Bom, boa noite a todos. Dando início formal, então, à apresentação. O tema de hoje é um tema que, apesar de ele não ser tão conhecido de alguns, eu tenho absoluta certeza que ele está presente na vida de todos na advocacia. Tá? Aspectos práticos para a realização de due diligence na advocacia. Qual é o advogado que não precisou fazer uma pesquisa, uma busca de dados, uma coleta de informações, uma busca um pouco mais detalhada para elaborar um contrato, para buscar um determinado negócio, para realizar uma determinada compra e venda, ou pura e simplesmente para poder alertar o seu cliente da existência ou não de alguns riscos que muitas vezes o próprio cliente não está nem sabendo, ele nem viu, sequer passou pela cabeça dele. Vamos lembrar, normalmente, numa situação de negócios, a pessoa está envolvida e a pessoa, o cliente, ele quer fazer um negócio, ele está empolgado com o negócio e normalmente ele vê uma grande oportunidade nesse negócio. E às vezes, no popular, nós costumamos dizer, olha, pode não ser um bom negócio, há um risco. Como que você faz para quantificar esse risco? Como que você faz para verificar esse risco? Aí, como dizem meus amigos, o nome bonito do negócio é due diligence, né? O nome prático, e que todo mundo já faz e todo mundo já fez, nada mais é do que checagens e verificações. Tá? A estruturação da due diligence, para dar um nome mais bonito, ela tem alguns critérios, ela tem alguns parâmetros que costumam se repetir. Isso, na prática,
não só empresarial, mas na prática da advocacia no dia a dia. Para a gente estruturar de uma forma clara, nós precisamos partir de um conceito de due diligence, porque, por incrível que pareça, quando a gente fala, olha, tomar os cuidados devidos, tomar as devidas cautelas, parece algo evidente. Só que quando você passa a enumerar, não é tão claro esse assunto. E além de não ser tão claro, fica aquela dúvida, qual critério eu vou utilizar? Um exemplo bobo, mas que hoje em dia está muito corriqueiro tem algumas empresas, por exemplo, que dão um valor altíssimo, se preocupam muito com a reputação dos seus fornecedores. Então imagine uma seguinte situação, uma empresa quer comprar matéria-prima, tá? Só que ela quer comprar matéria-prima ou quer contratar com outras empresas que não tiveram nenhum envolvimento em ato de corrupção, porque ela acredita que isso pode ter um impacto negativo de imagem e vai afetar o seu negócio, o seu produto. Afinal de contas, ela não quer ter uma notícia veiculada com o seu nome aliado a uma prática de ato de corrupção. Outro exemplo bastante claro, e aqui já levantando uma bola que o Romeu com 100% de certeza domina com muito mais proficiência do que eu. Aliás, eu não domino o direito do trabalho, já deixo alertado desde já, mas que são casos clássicos. Todo mundo já ouviu notícias na onde uma determinada empresa do setor têxtil contratou determinados fornecedores, que subcontrataram outros fornecedores, que subcontrataram outros fornecedores, e lá na ponta tinha trabalho análogo a escravidão. Tinha trabalho infantil. E qual foi a notícia que foi veiculada no jornal? Empresa X utiliza a mão de obra infantil na sua produção. Qual é a empresa que quer ter esse tipo de divulgação aliada à sua marca? Ora, mas o que isso tem a ver com due diligence? Tudo. Tudo. Porque a checagem do fornecedor, a checagem do fornecedor, a checagem das condições de trabalho de cada um deles são realizadas por meio de pesquisas, levantamentos de dados, informações, diligências devidas no ato da contratação. Mesmo no direito do trabalho isso é importante. No direito ambiental da mesma forma. É muito comum você ter operações imobiliárias, aqui na região, convenhamos, existe muita operação imobiliária, é um mercado bastante aquecido, tá? E qual que é um dos critérios necessários para você fazer uma compra e venda de um imóvel de grande escala? Faz sentido checar qual era a ocupação anterior desse imóvel? Com 100% de certeza faz. Agora, está escrito na lei, no Código Civil, que é dever do advogado fazer a checagem da ocupação anterior do imóvel ao elaborar um contrato? Evidente que não. Só que é um dever da parte checar. Existem inúmeros casos, aqui eu não estou citando a região, mas eu estou citando, por exemplo, a região de Santo André, a região do Grande ABC, onde você tinha um parque fabril gigantesco, extremamente ativo, que foi se desativando aos poucos e foi sendo ocupado por grandes condomínios, horizontais e alguns verticais, a maioria vertical. Só que muitas vezes, quando está sendo cavada a fundação, se identifica uma grande contaminação por produtos que eram utilizados no processo de fabricação na década de 20, na década de 30 ou até anteriormente, e que hoje já não são mais permitidos. Só que aquela contaminação, aquele resíduo deixado no solo, inviabiliza a instalação e a construção do condomínio. Aí eu volto a perguntar, aonde entra o papel do advogado nessa situação? Tá? Ele é obrigado a fazer essa diligência? O advogado não, mas se ele quiser atuar como um viabilizador do negócio, um fomentador do negócio, estruturar a operação contratual, mas também tomar todas as cautelas e diligências devidas, esse é um item básico. Fazer a checagem e sondagem do solo. Então o advogado não vai fazer isso, mas ele vai recomendar ao seu cliente que contrate uma empresa especializada para que realize essas verificações. Só que
O advogado com 100% de certeza vai ter uma amplitude de conhecimento maior, vai poder tratar dessa questão de uma forma mais apurada na própria estruturação do seu contrato. Qual é a grande questão quando nós temos uma discussão sobre diligência devida? Tá? E aqui eu estou deixando de lado toda a parte conceitual para a gente já partir direto para o que realmente interessa. Quando eu vou contratar um colaborador, tá? Evidentemente que se você está contratando um empregado, um colaborador, para uma tarefa que não vai ter um nível de exposição tão grande, o seu nível de cuidado nessa contratação é pequena. Porém, se você vai contratar um diretor financeiro, se você vai contratar um diretor comercial, quando você contrata esse colaborador, a imagem dele se alia à imagem da sua empresa ou da empresa que é sua cliente. E nessa agregação, a empresa tem interesse, sim, em saber quem é essa pessoa. Quais são os valores dessa pessoa? Como essa pessoa se porta em redes sociais? Qual é o passado dessa pessoa? Então, due diligence se aplica também nos atos de contratação. E, de novo, vocês vão me perguntar, o que o advogado tem a ver com isso? O advogado pode atuar preparando um contrato de trabalho diferenciado para determinados colaboradores, que estarão em regime diferenciado e terão uma exposição de imagem aliada à exposição de imagem da empresa. Tá? Ele atua não só coletando as informações, mas também respondendo o risco que foi identificado e tratando esse risco no ato do contrato de trabalho. Tá? Por exemplo, regulando quando e como essa pessoa pode se portar em redes sociais no que diz respeito à empresa. A empresa não pode tratar como ele trata da sua vida privada nas redes sociais. Tá? Mas a empresa tem interesse em saber como ele se porta e se coloca em assuntos que afetam o negócio da empresa. Vou dar um exemplo que todo mundo viu durante a pandemia. Uma determinada rede de fast food tem um presidente, que é o acionista majoritário, e o filho do presidente era um dos diretores. E durante a pandemia, o filho desse presidente foi falar em nome da rede de fast food e falou que deveria demitir todo mundo, que era um absurdo, que não fazia sentido nenhum manter, que a companhia não ia manter os colaboradores. Isso logo no início do decreto da quarentena. Tá? Eu não vou falar o nome da empresa, mas a hora que você dá um Google, qualquer um já descobre rapidinho quem é. Tá? O que aconteceu? Qual foi o ato sequente? O proprietário, o acionista majoritário, o presidente do conselho, providenciou a demissão. Por quê? Ocorreu um posicionamento de um dos diretores de forma não adequada com a empresa. Como que a empresa poderia ter evitado esse risco? A primeira providência era, no ato de contratação, checar se os valores dessa pessoa são adequados e aderentes aos valores que você quer ter no seu negócio. Esse é um dos conceitos. Essa é uma das ideias, uma das aplicações. Porém, quando nós falamos de diligência devida, o que nós temos de ter em mente, necessariamente, é um dever de obter informações. Agora eu pergunto para vocês, que informações são essas? Se você está fazendo um contrato de compra e venda de um veículo, você faz due diligence do veículo? Você busca informações do veículo e da pessoa que está vendendo? Deveria, se não faz. Tá? Qual que é o histórico de multas? Quem é a pessoa que está vendendo? E todo mundo faz, precisa ter um laudo cautelar, não precisa? Para fazer uma transferência? O que você verifica nesse laudo cautelar? Se não tem peças que não são daquele veículo, peças objeto de furto, se o próprio veículo não é um dublê, um veículo clonado. O dever de buscar informações é a essência do dever de diligência. Tá? E aqui vem uma informação que é muito importante. Quando nós falamos de empresas em especial, e empresas de todos os portes,
Desde a microempresa até a grande empresa, todas elas necessariamente têm administradores. Tem pessoas que tomam decisões. Muitas vezes é o próprio sócio proprietário. Outras vezes não é o sócio proprietário, é um administrador contratado para isso. Porém, todo administrador tem o dever de contratar e praticar atos de negócio com diligência, com cuidado, buscando as informações. O simples ato de não buscar as informações necessárias já é um ilícito que gera a sua responsabilização pessoal no âmbito civil, trabalhista, tributário. Então, buscar e ter cuidados de diligência, tá, é uma obrigação do administrador, é um dever legal. E o advogado tem condições de estar auxiliando o administrador a buscar essas oportunidades, a buscar o cumprimento desse dever, e, obviamente, isso gera trabalho. Hoje existem empresas especializadas em realizar due diligence. Existem empresas que só fazem isso, tá? Empresas multinacionais gigantescas, tá? E, por exemplo, quais são os dados que essas empresas costumam buscar? Existem dados e informações que são padrão, que qualquer um procura, mas interesse em condenação criminal, por exemplo, na contratação de um determinado fornecedor. Ela é uma informação relevante ou é uma informação irrelevante para o negócio pretendido? Eu vejo muitos colegas colocarem como, olha, uma eventual condenação criminal, ela veda a contratação. Porém, a gente tem que ter um pouco mais de cautela com esse tipo de informação. Por quê? Imagine uma condenação criminal decorrente de um acidente de trânsito. Será que é uma situação que realmente veda a contratação? Não por ser proibido legalmente, mas por conta da empresa. Será que isso realmente, essa é uma condenação realmente relevante para essa empresa? Tá. E aqui eu costumo deixar a primeira sugestão de como estruturar uma due diligence, como fazer uma due diligence em termos práticos. Primeiro, tenha de forma clara, bem objetiva, escrita, o que você está procurando, qual é a informação relevante que você está procurando. Se é um contrato de compra e venda de um imóvel que já foi utilizado, ou que você não sabe qual foi a utilização anterior dele, tá? Porque você não tem histórico documental disso, fecha esse escopo. Tá? O escopo é o histórico do documento, do imóvel, o escopo é o histórico do colaborador, o escopo é... Qual é o escopo da sua diligência? Depois que você fechou o escopo, você necessariamente precisa definir com o contratante, com o cliente, o que de fato é importante para ele. Porque muitas vezes o que pode ser relevante e importante para nós, não necessariamente é importante e relevante para o cliente. Isso é uma informação muito interessante. Vamos ser muito sinceros. Quem entende do negócio é o cliente, não somos nós. E muitas vezes ele tem uma visão e um apetite de risco muito diferente do que o nosso. Isso não significa que nós, como advogados, não temos que alertar os riscos legais. Nós temos. Mas é importante a gente saber o que o cliente valoriza, o que ele quer assumir, o que é importante para ele na visão dele. Então, primeiro passo, identifica o escopo. Segundo passo, identifica o que o cliente tem como informação relevante, tá? O que ele considera importante ser visto. E também o que ele não considera, o que ele acha que é irrelevante, para ele não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. Depois que você definiu esses dois passos, você precisa buscar informações com critério. Por quê? Porque senão existe a tentação absurda, e todo mundo tem essa tentação, tá? De entrar no Google
e pesquisar no Google. E dá uma vontade maluca de fazer isso. Só que a hora que você entra e faz a pesquisa no Google, você tem que ter um critério para estar pesquisando e buscando a informação. Porque senão você não vai achar a informação que você quer responder. Então, você tem que ter um critério de busca. Se você não tiver um critério de busca, mesmo que seja para utilizar a ferramenta do Google, e aqui eu vou deixar uma informação que eu não sei se todos têm, mas due diligence é um procedimento padrão em instituições financeiras. Todos nós, presumindo que todos nós temos contas bancárias, sofremos processos de due diligence rotineiras e nem estamos sabendo. Tá? E vou dar um exemplo. Hoje existem sistemas informatizados que as instituições financeiras utilizam, tá? Que tem uma resposta quase automatizada e de classificação de risco de cada informação. Só que todas, obrigatoriamente também checam o Google. Porque internacionalmente essa é considerada uma boa prática. E eu tenho um caso de um cliente que ele teve o nome dele relacionado a uma operação da Polícia Federal que tem como escopo investigação de possível ato de corrupção. Ele tinha conta em 3 bancos grandes. Tá? Os 3 bancos encerraram as contas dele e colocaram o valor à disposição. Sabe por quê? Porque o banco enxergou que tinha um risco de prática de ato de lavagem de dinheiro. Pode, não pode, pode, não pode. É uma ótima discussão jurídica para a gente ter também. Mas o que eu estou querendo dizer é, due diligence está no nosso dia a dia de uma forma extremamente absurda. E sabe aonde que o banco pegou essa informação? Uma notícia de jornal. Não tem inquérito. Não tem investigação formal aberta. Numa notícia de jornal. É a única coisa que existe. Tudo isso para dizer, depois que você identificou o escopo, depois que você identificou o apetite de risco do cliente, você tem que ter critérios claros para você buscar informações. Se você vai buscar informações de anticorrupção pode ser importante para um determinado cliente, ou pode ser irrelevante. Olha, eu não estou fazendo nenhuma análise valorativa, mas, por exemplo, para contratar um auxiliar de manutenção, é relevante saber se essa pessoa teve envolvimento em ato de corrupção? Não me parece que seja, tá? Na grande maioria dos casos. Agora eu vou contratar um diretor financeiro que vai representar a empresa, inclusive nas relações dela com outras empresas e com o poder público. Vai participar de licitações. Será que é importante eu saber se essa pessoa teve envolvimento em atos de corrupção? E aqui eu estou presumindo, obviamente, a boa-fé. E eu não estou presumindo que, como diz um colega meu, isso não acontece no Brasil, né? Isso acontece em outros países, que existe busca por pessoas, na verdade, para contratação de pessoas que, na verdade, pratiquem ilícitos. Aí a due diligence seria outra. Seria completamente ilícita e absurda. Mas isso existe. Na definição dos critérios, o primeiro critério que tem que ser buscado é quais são os riscos jurídicos para qualquer negócio. Tá? Quais são os riscos de responsabilização do cliente? Ele pode ter perdas financeiras objetivas. E quais são os riscos de perdas reputacionais? O quanto ele vai ficar exposto ou pode ter o seu nome associado à prática de um determinado ilícito e o quanto isso é importante para ele. E aqui eu já deixo uma situação que aconteceu comigo. Enfim, estávamos estruturando um programa de compliance e dentro da estruturação do programa surge o ponto da estruturação do processo de contratação de terceiros. E eu fiz essa pergunta para eles, na parte do identificar o apetite de risco
Eu questionei a empresa, eu falei, qual que é o nível de preocupação que vocês têm com a contratação dos fornecedores de vocês? Com exposição de imagem, não risco jurídico. Risco jurídico nós vamos apontar todos. Tá? Mas eu queria saber qual que é o nível de preocupação que vocês têm com a exposição da imagem de vocês. O nome de vocês ser atrelado a um determinado fornecedor envolvido em ilícito. Isso preocupa vocês? A resposta foi nem um pouco. Eu falei, caramba, mas por que não? A gente ouve tanto isso, risco de exposição de imagem, risco de exposição de imagem, risco de exposição de imagem. Por que não te preocupa? Falou, olha, eu forneço para outras empresas. Em praticamente todo aparelho de ar-condicionado do Brasil, tem o produto que eu fabrico. Tá? Ninguém vê minha marca. Todo mundo compra e não vai deixar de comprar um determinado produto, não vai afetar minhas vendas, se eu tiver um envolvimento desse. Eu falei, olha, parece ser um bom argumento, não parece? Parece. Mas ele é equivocado. Sabe por que ele é equivocado? Hoje, cada vez mais, você tem travas de grandes empresas, o mercado está se autorregulando. As grandes empresas, para contratar, forçam os seus fornecedores a terem travas de due diligence dos fornecedores deles. E cada vez mais. Isso vai descendo num nível até chegar assim, né, quando a gente fala grandes empresas, às vezes parece estar muito longe da nossa realidade, mas não está. Tá? Até chegar nas MEs, EPPs, que são fornecedoras de grandes empresas. E elas vão ser afetadas. E cada vez mais isso vai chegar. Enfim, houve uma teoria que eu acho interessante, a teoria de mercado. O mercado funciona como uma sequência de grandes copos ou grandes bandejas. Primeiro você busca o nicho específico, até que ele se esgota e transborda para o outro. Isso vai chegar rapidinho nas MEs, EPPs. Isso vai espalhar muito rápido, tá? Das empresas. Elas vão se espalhando e já tem se espalhado cada vez mais. Quando você vai fixar os critérios, é importante você fixar também se você tem algum aspecto regulatório envolvido. Né? Vocês podem me dizer, olha, nossa empresa com atividade que tem regulação de mercado é complicado, é difícil, né? É raro ter? Não, não é raro. Muito pelo contrário. Quase toda empresa ou ela não tem, ou ela tem a sua atividade, ou ela adquire produtos de origem controlada. Tá? Álcool é um produto de origem controlada. Tá? Nossa, álcool. Você quer comprar álcool 90 porque você precisa para o seu produto? Você quer comprar éter para fazer limpeza de graxa? Você quer comprar... O que você quer comprar? Tá? Dependendo do produto que é adquirido, você tem uma consequência regulatória. E a pergunta que fica é, o seu cliente está tomando os cuidados para fazer essa compra? Quem está vendendo pode vender? Ele que está comprando pode realmente comprar? Quais são as consequências se isso não acontecer? Eu já adianto para vocês que são criminais, inclusive. Então, os aspectos regulatórios não são só, quando a gente fala às vezes, aspectos regulatórios, às vezes vem imagens, sistema financeiro, infraestrutura, coisas assim gigantescas, e não é. Isso está na realidade, está no dia a dia de toda pequena e média empresa, sem exceção. Tá? E das grandes também. Dependendo do que vai ser feito, você pode ter uma necessidade de fazer uma análise contábil e financeira. A due diligence pode ter como critério checar relatórios contábeis e financeiros. O advogado vai checar isso? Evidente que não. Mas ele vai ter um profissional qualificado fazendo essa verificação. Nossa, mas por que eu faria uma checagem contábil e financeira? Por exemplo, existe a due diligence na compra e venda de empresas. Quando você vai comprar ou vender uma empresa, você precisa fazer uma due diligence. Você precisa checar quais são os passivos dessa empresa, quais são os ativos dessa empresa,
como essa empresa realizou contratações, tá? E mais, se você trata de empresas que compram e vendem produtos, será que ela recolheu o ICMS corretamente? Ela aplicou as alíquotas corretas? Porque se você fizer a aquisição da empresa, o passivo tributário será seu. Então, fazer uma checagem, uma análise contábil e financeira pode ser um dos critérios de due diligence que você vai precisar realizar. E, de novo, desculpem a repetição, mas não significa que é o advogado que vai fazer a análise da contabilidade. Mas ele vai receber o relatório com as informações. Tem inconsistências? Não tem inconsistências? Quais são essas inconsistências e qual é o valor envolvido? E aí você vai ter que apontar. Tem risco. Tem risco tributário, tem risco penal tributário, ou enfim, não tem risco. Pode ser que não tenha. Tá? Se você tem relacionamento com o governo e você vai fazer uma contratação, você também tem de questionar. Tá? Quem vai se relacionar com esse agente público? Quem vai se relacionar com a prefeitura? Quem vai receber a fiscalização? Como vai ser feito isso? Porque isso gera um risco de anticorrupção para você, muito grande. E não só de anticorrupção, mas tem empresas que têm faturamentos de praticamente 100% baseado em licitações. E se você sofrer uma punição e ficar proibido de contratar com o poder público durante 5 anos? Do que você vai viver? Esse é o argumento com o cliente. Tem que realizar due diligence, tem que realizar checagem das pessoas que vão ter interação com o poder público. Análise de mídia, essa também hoje em dia é um outro critério e é um dos mais relevantes também. Essa pessoa que está sendo contratada, esse fornecedor que está sendo contratado, perdão, ele tem alguma notícia que é negativa? Eu quero me relacionar com ele? O quanto isso é importante? Tá? Depois que você tem as informações, você precisa elaborar uma tabela com notas de risco, realmente. O quanto é esse risco? Financeiro. Se esse risco acontecer, qual será o impacto financeiro? Se o impacto não é financeiro, vai ter impacto reputacional? Esse impacto de reputação vai acontecer no município, vai acontecer no estado, vai acontecer no Brasil, é internacional? Qual que é o nível de impacto reputacional? Vai acontecer em um determinado círculo apenas? O quanto ele afeta o negócio? Depois que você tem essa base de riscos, você encerra sempre com uma recomendação. E essa recomendação vai estar baseada nos critérios que o próprio cliente lhe informou. Basicamente, essa é a estrutura de um relatório de due diligence. E só por curiosidade, um relatório de due diligence, ele pode ser raso, informações básicas, ou ele pode ser bastante profundo, envolvendo informações muito mais detalhadas. Tá? A pessoa, o profissional, ele tem hoje em dia uma série de instrumentos à sua disposição, inclusive sistemas informatizados, que já dão o relatório praticamente pronto. A única coisa que o relatório não vem nesses relatórios é a nota, o quanto esse risco é importante. Ele te dá um monte de informações. É quase como um Serasa, tá? Só que o Serasa ele só está focado em informações reputacionais, informações de crédito. Tá? Esses sistemas eles oferecem informações, por exemplo, de quem foram os sócios nos últimos 15 anos da empresa. Tá? Se esses sócios têm participação em outras empresas, quais são as condenações, se tem civil, criminal, trabalhista, aonde e como esses sócios se envolvem ou em quais negócios eles são sócios em outras empresas, se já teve envolvimento em ato de corrupção, se tem notícia negativa deles em alguma mídia, se tem alguma investigação criminal em andamento ou não. São sistemas bastante complexos e pode ter em nível nacional e até em nível internacional.
Posso fazer uma pergunta sincera? Ah, Eu soltei um monte de informações aqui, tá todo mundo me olhando com o olho desse tamanho. E confesso que eu estou em dúvida se eu acertei o ponto ou não. Espero ter acertado. você vem trazer essas coisas diferentes para a gente. É que nem a torta que eu fiz, o Juliano experimentou com aquela cara. Tava boa, tava boa. Faltou Obrigado. gelar um pouquinho, vamos Aí, ser sinceros. obrigado, Sheila. Faltou, mas ó, Obrigado. pode Mas, cobrar Luiz, dele, Luiz, que ele tá virando um excelente chefe, viu? Além de Olha que um maravilha. advogado de excelência, agora que é metido a chefe também. Pode isso? Mas, aproveitando aqui já a descontração nossa aqui, mas assim, o Luiz, dá vê se você consegue dar uma diferenciada para a gente, para ficar claro, a diferença entre due diligence, compliance e a nossa advocacia preventiva, tá? Sei que fica muito, né? Mas se você puder dar uma... Claro, claro. Vamos lá. Vou começar pela advocacia preventiva. Tá? O que é advocacia preventiva? O advogado ele fornece Aqui, recomendações. Luiz, perdoe, só para fazer um parênteses. Por que eu estou Claro. fazendo isso? Porque essa semana vieram vários temas assim novos e o que eu tenho conversado, já conversei isso com você, com o Juliano, é que nós estamos diante de uma nova visão do direito, uma nova visão da advocacia. É uma nova advocacia, tudo isso, né? Faz parte de uma nova advocacia. E para a gente enxergar isso, por isso que eu faço a pergunta, é preciso para a gente que está acostumado, pelo menos eu, há 25 anos, Klinger, né, quem já tem uma formação mais antiga, comparar com o que é, né, o que era e o que está vindo. É uma nova visão. A professora Juliana veio falar do marketing hoje, marketing jurídico ou marketing na advocacia, mudou completamente, né? É uma nova visão de um jeito de propagar, de prospectar de forma lícita a advocacia. E para a gente aprender isso é difícil. Por quê? Porque nós somos acostumados com um padrão. Me perdoe se eu me alonguei, mas... Imagina, Romeu, que é isso. Eu agradeço até. Eu acho que é um ponto bastante delicado. A advocacia está se transformando muito rápido, eu concordo. E parece que foi impulsionada agora no período de pandemia a passos largos. Eu vejo, eu vou dar a minha opinião. Eu sei que tem alguns colegas que pensam diferente, tá? Mas o que eu vejo, a advocacia consultiva pura, tá? Ela tende a se transformar. Ela não vai conseguir ficar estática. Eu tenho, enfim, hoje a minha advocacia ela é, vamos dizer assim, 98% consultoria e 2% contencioso. E o que o cliente pede, muitas vezes, é uma posição diferente do advogado. Ele não se contenta, muitas vezes, só com uma recomendação ou só com um ponto. Olha, a lei diz isso, esse é o que você tem de fazer. Muitas vezes eles buscam outros cenários, outras alternativas, quantificações de risco, e aí a gente... Outras opções. Eles buscam muito mais. Eu estou pensando em empresas, tá? Que é o contato que eu tenho mais próximo. Eles pedem normalmente critérios para poder decidir melhor e colocar como se fosse uma carta de opções, né? Essa alternativa, qual o risco? Essa alternativa, qual o risco? Quais são os outros modelos de negócio que eu consigo para atingir o meu resultado? Eles querem muito um advogado que seja, eles usam muito uma expressão que eu particularmente não gosto, mas é muito corriqueira, que é um parceiro de negócio. Você realmente estando junto, discutindo com ele o problema, entendendo o negócio dele também, muitas vezes. É por isso que hoje você pega alguns escritórios, são interessantes, eles se apresentam e falam, eu sou um escritório do setor de agronegócios.
eu sou um escritório do setor, porque ele conhece aquele negócio em si, ele conhece também a forma como o negócio é realizado e ele dá o auxílio jurídico com um olhar no negócio do cliente. Só que é jurídico puro e acaba ali, tá? Ele dá as recomendações jurídicas, quem toma a decisão e quem executa não é ele. No compliance você tem uma situação diferente. O compliance, ele é jurídico também, mas não é só jurídico. Então, vou dar um exemplo bem claro. Se a gente pega e fala, você na contratação precisa realizar a checagem dos seus colaboradores com relação a riscos anticorrupção. Tá? Se fosse uma consultoria jurídica, o que você diria? Recomendo que você realize a checagem e ponto. Acabou. A recomendação está dada, não está? Essa é a consultoria jurídica. Acabou. No compliance, você executa. No compliance, você faz a checagem. Você faz as buscas. Você entrega o relatório e você entrega a recomendação. E qual é a ferramenta que você utiliza? A due diligence. Due diligence é uma ferramenta de compliance. É uma ferramenta de conformidade. É um dia a dia. É uma função. Nada mais do que isso. Eu não sei se eu fui claro, mas tratando, por exemplo, de negócios imobiliários, tá, seria o equivalente a, olha, você precisa, cliente, é importante que você faça uma due diligence ambiental, uma due diligence de histórico de ocupação do imóvel. Você dá a recomendação, cruza o braço, acabou. Você deu a recomendação jurídica. Tá? Juridicamente você está certo. Você cumpriu a sua obrigação como advogado. Só que com o olhar de compliance, você vai além. Você checa, você verifica, você busca, inclusive, profissionais capacitados para te auxiliar ou para auxiliar o cliente diretamente, faz o confronto das informações. É uma advocacia diferente. Você vai além. Só que na minha visão continua sendo advocacia. Esse é aqui Sim, que eu discordo de alguns colegas que vêm falar não é mais advocacia, agora é outra coisa. concordo com você. Aliás, eu sempre conceituei de uma forma, alguma vez falei isso num encontro, uma palestra, né? E um colega do lado, não, mas você está diminuindo o conceito de advogado. Eu falei que, para mim, o advogado é um resolvedor de problemas, né? Com uma capacidade, vamos dizer assim, um pouco para além do normal, de comunicação, né? E uma inteligência, né? Lógico, com alguma técnica. E a pessoa, não é um resolvedor, não é mero resolvedor de problema. Gente, nós somos resolvedor de problema. E com esse mundo que está vindo aí, com essas mudanças rápidas, né, Luiz? Me parece que é isso, né? Nós temos que agregar algumas competências que a faculdade não nos dá, né? E que você vem trazer para a gente aqui, olha, essa checagem, né? Olha, faça um contrato, é só botar no papel e pronto, está tudo bem? Ou eu tenho... E aí, que eu queria fazer essa pergunta para você, que é o quê? Qual é a responsabilidade, né? Pela não, pelo não fazimento, né? Por não fazer o due diligence. Você vê do advogado, né? O não fazer, qual é a responsabilidade, eventualmente, a responsabilidade dele por não fazer uma devida diligência, uma diligência devida, perdão. Olha, no âmbito de anticorrupção é muito grave, tá? Por quê? Se a gente for lá no artigo 4º da Lei Anticorrupção, a que define o que são os atos lesivos, os atos de Perfeito. corrupção, eles dizem qualquer um que pratique de qualquer modo, que colabore de qualquer modo para a prática do ato lesivo, tá? A omissão é uma das modalidades. Então, hoje, Ligando isso, né? exato. Tem um nome aí, de novo, tem os nomes bonitos, né, para coisas que são relativamente simples. Teoria da cegueira deliberada, né? Então, muitas vezes, você finge não ver deliberadamente ou fala, olha, eu não vou procurar ali, porque se eu for procurar ali, eu vou achar. Então é melhor não procurar, a gente fica quieto.
O Essa, direito antigo permitia isso, o novo já não permite mais. esse é o ponto. Esse é o ponto. Com esse viés, você inclusive corre risco de responsabilização. A advocacia corporativa ou empresarial, ela tem se tornado extremamente perigosa nos últimos tempos. Inclusive, Tornado insalubre. olha, perigosa, Risco, né? nem diga. Por exemplo, tá? A pessoa responsável pela área de compliance tem responsabilidade pessoal. Ah, mas eu contratei um escritório terceirizado, ele não está lá dentro. Você tem responsabilidade pessoal, tá? Você tem responsabilidade pessoal, tá? Civil, administrativa e criminal. Tá? É por isso que tem alguns colegas que falam, profissional de compliance é muito caro. Eu falo, mas é claro, meu amigo, o cara responde pessoalmente. Ele não está pura e simplesmente atuando numa posição onde ele dá uma recomendação e um abraço, felicidade, Então, saudações. Ele dá a recomendação, ele executa, e se não der certo, se tiver algum problema, ele vai responder pessoalmente. Tá? Uma due diligence na aquisição de negócio, na aquisição de empresas, por exemplo. É muito comum, vai ter uma compra de empresa, de uma pela outra. Isso a gente pode fazer de empresa grande ou de empresa pequena, tanto faz. Tá? Quem ficou responsável por estruturar os contratos, preparar as checagens, que todo mundo vai fazer checagem, ninguém vai comprar sem saber. Tem passivo, não tem passivo, como que tá, como que não tá, tem estoque, não tem estoque. Quem ficou responsável por isso, se foi o advogado, eu quero oferecer due diligence, que legal, é muito bacana, eu acho maravilhoso. Tá? Só que você deixou de ver algo, você causou um prejuízo ao cliente e você responde pessoalmente. Desculpe repetir, mas a advocacia empresarial está se tornando extremamente perigosa. concordo plenamente com você. Sabe aquela ideia, Klaus? Nosso trabalho é de meio, não de resultado. É assim ainda, como regra. Mas me parece, Luiz, não sei se você concorda, que isso, até em decorrência das novas atividades que o advogado pode exercer, e o que eu acho que tem mais, vamos dizer assim, qualidades para, né, para exercê-lo, por exemplo, compliance, me parece que o advogado, embora possa ser por outro, mas o advogado ele tem todos os adjetivos, todas as qualificações para fazer um bom trabalho de compliance. Então, essas novas atividades vêm trazer novas responsabilidades, né? E eu sempre tenho alertado muito nos encontros, principalmente aos novos alunos, né? Porque a faculdade ensina aquilo que você aprendeu lá, né? Que você aprendeu na sua faculdade, que eu aprendi na minha faculdade, Juliana aprendeu, o Klinger aprendeu. Não, talvez o Klinger não, o Klinger é um pouco mais antigo, talvez mudou um pouquinho o Klinger, a faculdade. Mas é sério, é a mesma cartilha, percebe, Klaus? Praticamente a mesma. E a advocacia, né, mudou tanto do ponto de vista do exercício, da prática, quanto do ponto de vista da responsabilização do advogado. Mudou. Obrigado pela palavra, Luiz. Imagina, Romeu, eu que agradeço, mudou muito e eu acho que não vai parar por aí. Esse é só o começo da conversa, né? Por exemplo, agora é assunto do tema, o tema de amanhã, inclusive um ótimo tema, né? Direito digital, LGPD, proteção de dados. Como que eu posso dizer? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, sem estragar a palestra de ninguém, pelo amor de Deus, que não é meu objetivo. Mas LGPD, direito digital, vem no mesmo movimento, tá? Não é estritamente jurídico mais. Você precisa ter conhecimento de administração de empresas, conhecimento, vários conhecimentos específicos, para que você consiga prestar o serviço. Senão você não consegue nem prestar o serviço. Esse é o grande ponto de mudança de virada de chave. E direito digital e LGPD, só para fechar esse parêntese, eles são uma espécie de compliance. Tá? Eles nada mais são do que uma subcategoria de compliance. Então, imagine o seguinte, você tem compliance
como uma grande chave cabeça, e você tem anticorrupção é um, tá? Você tem LGPD é outro, tá? E você tem vários outros. Você tem concorrencial, você tem CAD, você tem ambiental, você tem tributário, você tem... E aí vai embora. E cada um deles tem a sua due diligence. É um instrumento para cada um deles. Tá? Só que no LGPD e direito digital, o pessoal chama de roadmap, né? É mais chique, né? Então, não deixa de ser, mas não deixa de ser due diligence. Esse é o grande ponto. As categorias centrais jurídicas, elas permanecem. A mesma lógica permanece. Está ganhando uma nova roupagem e uma forma de abordagem diferente, com responsabilidades diferentes também. Uhul! Tamo aí. Ainda bem que eu não sei vocês aqui, mas eu estou parando quase com a advocacia, gente. Eu vou advogar, Milker, mais 40 anos, depois eu vou dar uma parada. Mas até terminar esses 40 aninhos, olha. Pessoal, eu estou monopolizando o professor aqui, por favor, fiquem à vontade aí para fazer perguntas, viu? Não tem, né, como o professor liberou no começo, não tem formalidades. Por favor, fiquem à vontade. Ô, Clíndia, você não ficou bravo, não, porque a sua faculdade ser um pouco menos contemporânea que a nossa, não? Não, não, Romeu, eu não fiquei, não. Eu aí, diante do pessoal que está participando aí, eu estou achando que a minha OAB é do tempo que o Mar Morto estava doente, tá? Mais ou menos por ali, contemporâneo ali do Mar Morto, né? Com 30 anos de advocacia. Não fale isso, meu amigo. Você tá junto, viu? Ô, Luiz, já que você citou a parte trabalhista, por favor, você tem algumas hipóteses de aplicação aí no processo de contratação de empregado, do diligence, só para a gente ter um. Claro. No processo de contratação, você obviamente vai ter que definir o que é importante para o colaborador, para o empregador, na verdade, né? Até na busca do perfil. Então, olha como a coisa muda, né? Não é uma visão estritamente jurídica, porque normalmente na visão estritamente jurídica, você não estaria nem preocupado com a contratação do perfil do colaborador, tá? Nessa visão de due diligence, compliance, você está preocupado também com o próprio perfil de contratação. Esse é um detalhe. Então, será que, como que você formula questionários para as entrevistas aonde você identifique que essa pessoa tem aderência com seus valores? Vou dar olha, eu participei de um processo seletivo, era para uma função de compliance officer, tá? Então a gente ia contratar um compliance para uma empresa, iria ficar interno como diretor do jurídico e do compliance da empresa. E foi muito engraçada a forma de abordagem, porque a pessoa do RH que estava fazendo a entrevista, eu estava acompanhando, ela chegou num determinado momento, começou a falar, ela chegou atrasada na reunião, ela deixou atrasar, ela entrou na sala e falou, nossa, eu não aguento mais, esses amarelinhos ficam me multando toda hora, é um inferno na minha vida, pararam agora, cheguei atrasada, desculpe, eu não aguento isso, nossa, e parou um pouquinho, daqui a pouco ela falou de novo, que ela não aguentava mais multa, que isso, que aquilo, ela foi cutucando o candidato, até que chegou num determinado momento que o candidato virou e falou assim, ah, mas ainda bem que sempre dá para resolver, né? Pronto, tá cortado. Não tinha acontecido nada. Pura e simplesmente foi uma estratégia de entrevista para você buscar. E agora a recomendação, por incrível que pareça, partiu da área de compliance. Exatamente para que você busque perfis adequados a uma posição. Aquela posição, eu não posso contratar um diretor de compliance que aceita pagar propina, não dá, né? Ou que ele acha isso natural, não dá. Então, para aquela posição, era essencial, era importante, inclusive fez parte do processo seletivo, no questionário, e depois nas checagens de vida pregressa também. Perfeito. Shirley?
Olá, doutor. Só uma pergunta, doutor Luiz Eduardo, por gentileza. Como que o senhor procede na questão dos contratos de confidencialidade na due diligence? E como que o senhor também trabalha na equipe, quando o senhor vai efetuar uma due diligence, um grande processo de compliance aí, como que o senhor faz para dividir entre as equipes o acesso aos dados? Porque nem todo mundo tem acesso a todos os dados. Tem dados muito mais frágeis, muito mais sensíveis do que outros dentro de uma empresa, a gente sabe disso. Então, eu gostaria de saber como que o senhor procede juntando essa questão jurídica, administrativa e etc. Grata. Imagina, Shirley, é um prazer. Obrigado pelo questionamento. Muito bom. Tá? Os acordos de confidencialidade, os NDAs, como as empresas gostam de tratar, você tem o seguinte. Essa é uma grande vantagem dos advogados para due diligence, inclusive. As grandes empresas do mercado que trabalham com due diligence, elas não são escritórios de advocacia. Só que por não ser escritório de advocacia, ele já não tem assegurado a relação de sigilo cliente-advogado. O advogado, ele já tem assegurado a questão do sigilo. Então, essa já é uma grande vantagem em empresas quando tem processos de due diligence ou de investigação interna mais delicados, eles preferem contratar escritórios de advocacia por conta da questão do sigilo. Adicionalmente, apesar de legalmente já existir o dever de sigilo e confidencialidade, eu sugiro que seja feito um acordo de confidencialidade. Tá? O que você trata nesse acordo de confidencialidade? Todas as informações que você receber e você tem que guardar essas informações para você fazer, inclusive, prova do seu trabalho e do seu relatório. É importantíssimo porque você tem responsabilidade sobre ele. Tá? Então é muito comum em acordo de confidencialidade você constar assim, todas as informações que forem tratadas aqui são confidenciais e ao terminar o serviço você devolve todas as informações ou destrói tudo. Não, não, não. Nesse caso não dá. Você tem que ficar com as informações guardadas e com os relatórios guardados, porque você tem responsabilidade pessoal sobre os relatórios e as informações. Só que, obviamente, você tem que tratar e de manter isso confidencial em meios adequados, tá? Inclusive de rede informática. Eu vou dar um exemplo também que enfim, eu vi acontecer dentro de um processo delicadíssimo, com um monte de informações confidenciais rodando. Uma das pessoas coloca todos os documentos e relatório no Drive do Google. Aí você fala, nível de segurança lá embaixo, é um nível de segurança da informação baixíssimo, não ficou comprovado o vazamento de dados, não teve nenhum indício de vazamento de dados, só que a simples utilização de um meio de armazenamento de dados incapaz de assegurar a segurança já é considerado quebra de contrato, de confidencialidade. Então, tem que ter muito cuidado. As equipes, aí, enfim, cada um trabalha de um jeito diferente. Eu segrego informação e segrego equipe. Ninguém tem acesso ao relatório completo, a não ser os cabeças de área dentro do escritório. Senão, não funciona. Sou eu e mais uma pessoa em essência. O restante fica. E eu não trabalho com grandes volumes de diligências. Grandes volumes, eu quero dizer 40, 50 mil relatórios, que é o que tem empresas que pedem quando vão fazer contratação de fornecedor. Eles têm 30, 40, 50 mil fornecedores e vão fazer os relatórios de todos. E aí você precisa de sistemas informatizados. Na minha experiência, eu precisei desenvolver um. Então, nós temos um de uso interno no escritório. Tá? Não é aberto, não é para as nossas buscas, as nossas diligências, nosso trabalho interno. E praticamente nosso relatório já sai estruturado. Eu não sei se eu respondi, Shirley, desculpa. Perdão, respondeu muito bem, muito obrigada, doutor Luiz. Adoro essa área, acho maravilhosa, parabéns. Muito obrigado.
Mais alguém? Pode ficar à vontade, viu? Senão ficou... Juliana Nascimento, acho que está com a mão Ju? levantada. Oi, cadê? Pode falar, viu, Ju? Ou abaixou a mão, eu não entendi. Acho que baixou, acho que caiu aqui. Mais alguém? Fica à vontade. Ah, a Ju voltou. Voltou, deixa eu ver se ela... Acho que saiu caiu na internet. Ah, o Marco. Ô, Klaus, pode falar. À vontade. Acho que está com o áudio fechado, Tá desculpe. com o áudio fechado, Klaus. Me perdoe. Imagina. Doutor Eduardo, talvez eu vá sair um pouco da esfera aí, do conteúdo da palestra, mas é apenas a título de uma dúvida até pessoal, e de um pensamento meu mesmo. O senhor não acha que nós, como os advogados, nós temos que ter cautela, é lógico, né? Mas esse excesso de cautela, não estou falando daí da parte trabalhista, na parte em qual o doutor atua mais, que é a consultoria, né? O senhor não vê uma possibilidade futura de tanto essa proteção, que nem essa LGPD, e igual o doutor falou, tudo está se fechando, tudo, né? Isso vai gerar, vai chegar num ponto que vai entrar em conflito com a própria Constituição Federal, no que diz respeito a alguns princípios constitucionais, né? Outro dia, um advogado que atua na área criminal, eu também atuo, mas não só na criminal, me disse assim, chamam de Klaus, que é o sobrenome, né? Klaus, eu estou com uma prova aqui e tal, mas eu estou com receio de juntar no processo, né? Eu falei, não, na minha opinião, como direito criminal, no direito criminal, o princípio do contraditório, ampla defesa, a verdade real dos fatos, o princípio da inocência, isso aí está na Constituição, né? Então, a pergunta minha, não estou direcionando para a parte criminal só, a pergunta de forma macro, o senhor não tem receio que isso no futuro vai bater de frente com a Constituição? Nós vamos ter que alterar algumas coisas, ou, não sei, através de uma emenda constitucional, não sei. Eu não sei se o senhor entendeu a minha pergunta ou se eu fui claro na minha indagação. Eu acho que sim. Eu vou comentar um pouco, e se eu fugir, por favor, me chame de volta para o ponto. Eu acho que o que existe é uma colisão entre princípios, entre direitos fundamentais. Então, existe hoje, de fato, quando você fala em due diligence hoje e LGPD, por exemplo, ou proteção à intimidade, proteção à privacidade, você de fato tem que tomar cuidado com a forma de utilização de alguns dados e mesmo para levar esses documentos para o processo. Só que existe também os expedientes que a gente pode compatibilizar com a confidencialidade, com autos apartados desses documentos, correr em segredo de justiça, enfim, são formas onde a gente consegue compatibilizar essa colisão entre eles. O que eu acho que pode acontecer, sim, e eu acho que já está acontecendo, é uma transformação muito forte da função do advogado, que obviamente sempre foi e sempre vai continuar sendo essencial à justiça, mas na parte da consultoria ele vai ter uma pegada diferente e isso vai refletir nos processos, porque a ideia da consultoria é reduzir, é se preparar, é prevenir, né? Na parte criminal ainda tem que ter bastante, braço mais forte de compliance hoje é o criminal, é o mais rentável, inclusive, em termos de honorários. Tá? O compliance criminal é incrível. Tá? Vocês pegam, por exemplo, olha, exemplos assim
bobos, tá? Mas eu tenho colegas, eu não tenho essa especialidade, eu não trabalho com ela, mas eu tenho colegas que fazem. Eles são especializados em atender supermercados, em compliance criminal. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que você faz, cara? Eu fiquei curioso, né? Ele falou, por exemplo, se alguém esquecer de fazer a troca dos produtos da prateleira e deixar vencer meia dúzia de iogurte da prateleira, isso vai me dar um problema. O gerente vai sair preso, eu vou ter problema. Perdão? Olha isso. Então você tem uma atuação preventiva do advogado especializado em direito penal para evitar crimes, evitar consequências penais, seja para os funcionários ou seja para os proprietários. Eu acho que e veja, de novo, é o mesmo direito, é a mesma advocacia, mas com uma pegada talvez um pouco diferente, e principalmente porque o mercado, os clientes, estão vendo valor nisso. Eles sentem a necessidade. E essa talvez seja uma virada de chave importante também. Eu não sei se eu respondi, Klaus, me perdoe se eu fugi muito. Sim, eu agradeço. E eu vejo assim, que nem toda essa parte de cautela, de excesso de cautela que nós temos que ter, tudo exige, que nem a gente estava discutindo, né, é o motivo da palestra, fazer pesquisa disso, realizar isso, aquilo. No direito criminal, às vezes, você tem que agir de forma que era para ontem. Se tem uma prova, o cara está preso, você tem que entrar com habeas corpus, ou tem que tirar o cara, quer dizer, não vai dar tempo de eu ver se aquilo está sendo utilizado de forma correta, não sei se o senhor não me entendeu, né? Entendi. Então, por isso que eu dei a pergunta no direito criminal, a pessoa muito bem respondeu tal, mas por isso que eu abordei mais nesse sentido, né? Porque o direito criminal, não que os demais direitos não sejam, né? Todos são, né? O cliente sempre quer para ontem, não para hoje, né? Então, mas no direito criminal, isso aí é normal, né? Então, e às vezes também tem interpretações erradas, magistrados, então tem que tomar medidas recursais até fora de prazo, porque antigamente não podia ser antes, né, do prazo, hoje em dia já, com o novo CPC, né, você pode interpor um recurso, mesmo antes do prazo. Né? Então, é tudo muito rápido, tudo muito urgente. Então, de repente, você se depara com uma situação da LGPD, né, e não sei o que vai acontecer isso no futuro, né? Eu acho que aí que tá exatamente esse ponto, Klaus. Isso vai continuar tendo, o processo vai continuar tendo, quem não vai cumprir as obrigações da LGPD vai continuar tendo, quem vai manter produto vencido na prateleira vai continuar tendo. Isso tudo vai continuar, e eu acho que é essa a tendência, não vai acabar. Mas o que abre de porta diferente, e acho que é aí que entra principalmente a parte de compliance, due diligence, é no preventivo. É na consultoria antes. Ali que a coisa pega. Depois que já aconteceu, aí é remediar. Aí eu concordo. Tem que fazer o que dá para fazer do melhor jeito possível. E pronto. Muito obrigado pelo seu tempo, doutor. Muito bem explicado, eu agradeço. Imagina, eu que agradeço. Klinger? Em relação ao due diligence e a lei de proteção de dados, o senhor acha que nós estamos num país de dimensões continentais, né? Segmentado, né? Em jurisdições diversas, justiça federal, justiça estadual, justiças trabalhistas, cartório de registro de imóveis, né? Inúmeros. E em relação à lei de proteção de dados, também esse estreitamento dessas informações
quer dizer, não existe uma concentração de informações que se possam buscar, até não estou dizendo de informações fora do âmbito público, né? Que são informações de conhecimento, ou que deveriam ser de conhecimento público, né? Como o registro público. Isso deve dificultar grandemente a realização das duas diligências. Eu me lembro um pouco atrás, porque eu sou assim um troglodita em relação ao direito digital e especialmente à tecnologia, né? O Romeu sabe, eu cheguei a receber de presente um tablet e eu achei que era uma tábua de cortar carne de vidro. Eu não tinha a menor noção o que aquilo representava. O computador, para mim, o meu notebook, é uma máquina de escrever melhorada, né? Eu trabalhei no cartório quando ainda se costurava processo. Então, eu tenho 30 anos de advocacia, mas desde 1976, quando eu comecei a trabalhar no fórum, no cartório. Então, o senhor tem uma ideia da ampla noção que eu tenho desse assunto. Da experiência, né? Mas a experiência não é tudo, né? Eu acho que a experiência é vocês que fazem, os novos que vêm vindo, que vêm me ensinando. Aprendo com vocês. O que eu vejo é essa dificuldade. Um pouco antes do novo CPC, houve uma alteração no CPC antigo e, a princípio, né, se estabelecia que não tivesse na matrícula do imóvel, né, não teria, assim, oposição perante terceiros. Então, se você retirasse uma certidão atualizada de propriedade, examinando uma vintenária que fosse, e examinasse aquilo, eventual ação judicial existente em relação ao vendedor não poderia ser oposto a essa ação, quer dizer, não poderia ser constituir óbice àquela venda e compra, ou torná-la nula ou ineficaz. Todavia, houve um retrocesso no CPC de 2015, porque ele voltou a produzir um antigo artigo que já constava no CPC de 73, e que, em função dessa alteração, muitos entendiam derrogada, que a existência de eventual ação, né? Quer dizer, ficou um negócio muito genérico e aberto, né, em relação a isso. Mas a questão fundamental que eu coloco é assim, qual é o conflito hoje? Porque a due diligence consiste em busca de dados, buscas de informações em todos os seus contextos ou nas suas variáveis, né, em relação àquilo que ela se volta, ao objetivo dela, né, que pode ser meio ambiental, prática, o relacionamento com o poder público, contratação de funcionários, etc. Até onde é possível buscar essas informações e quais são os limites, né, impostos pela Lei de Proteção de Dados? Quer dizer, quer me parecer que a due diligence com a Lei de Proteção de Dados vai ficar mais complicada essa realização e, quiçá, ela não consiga ser tão completa como hoje, né? É fácil você pegar uma informação no Facebook ou verificar como a pessoa se porta, né, nas redes sociais, etc. Mas usar esses dados para uma due diligência sem autorização daquele que a produziu é lícito ou ilícito? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Olha, acho que a questão é maravilhosa. Eu
É um ponto central, inclusive. Bom, vamos lá por partes. Se vocês derem um Google ali muito rápido, vocês vão achar vários roteiros de due diligence. O que verificar numa due diligence? Tá? E tem alguns que constam, sem exagero, 250, 350 itens. Tá? Teoricamente, você consegue, qualquer pessoa consegue fazer na unha. Tá? Pedir certidões. Então, você pode pedir certidão de distribuição cartório por cartório. Você pode pedir certidão de distribuição de protestos. Você pode pedir, só que você vai ter que pedir cartório por cartório também. Mas tem aquele cartórios.com onde você centraliza. Ok, você pode até centralizar. Quanto isso custa? Tá? Para começo de conversa. Então, quando o doutor me questiona sobre a quantidade de informações, eu estou plenamente de acordo. É por isso que a gente precisa ter um critério para que você possa definir o que você vai procurar. Porque não dá para procurar tudo abertamente. E, assim, vamos dizer, na mão, fazer na unha, realmente é humanamente impossível. Tá? Os sistemas disponíveis hoje, eu vou dar um exemplo do que nós utilizamos. Eu tive exatamente esse problema. A hora que nós já tínhamos ele há vários anos, fomos acompanhando a questão da LGPD e falei, meu Deus do céu, perdi o sistema. E agora? Será que eu vou ter que jogar fora? Um bruto investimento que foi feito de trabalho? Né? Não. Por quê? Todas as informações hoje, as informações públicas, tá, nós podemos utilizar. Então, todas as informações disponibilizadas por órgãos públicos, nós podemos utilizar. Tá? O que existe vedação, infelizmente ainda tem sistema no mercado vendendo, né? Nós não fazemos isso, mas ainda tem, é uma busca de vida pessoal. Tem sistemas hoje, já tinha, hoje é proibido, na minha opinião, tá? Mas ele invade o Facebook, invade as redes pessoais, sociais da pessoa e cria vínculos. Então, isso era muito utilizado para busca de fraudes e recuperação de ativos, inclusive, onde você busca o vínculo das pessoas. Tá? Quem é o pai de fulano? Eu garanto para vocês hoje, se vocês derem um Google, pelo menos uns 80% das pessoas vocês vão achar no Google. Nome, RG, CPF. Informações que estão lá, disponíveis. Só que muitas vezes, nessa busca das informações, o que existia, e na minha opinião hoje não é mais permitido, é você criar uma rede que invade a intimidade das pessoas, e hoje sim também usurpa dados pessoais, lesa direito fundamental, a proteção aos dados pessoais, onde você cria uma rede, sem exagero, eu cheguei a ver relatório desse em 2014, relatório que descia a árvore genealógica da pessoa, tá, pelo menos 6 níveis, e com o relatório de atividade de cada um. O que cada um gosta, o que cada um não gosta, tá? Qual é a posição política, qual é o possível status financeiro da pessoa, tudo baseado em informações divulgadas na rede. Sistemas vendem isso. Sabe quanto tempo demora para fazer? É um clique, 5 minutos. Tá tudo entregue. Prontinho. Tá? A LGPD veio para restringir esse tipo de uso de dados pessoais também. Tá? Que é um uso de dado de mercado. Porque da mesma forma que você usa uma due diligence para verificar uma informação e tentar buscar uma eventual fraude, a companhia de seguro usa para outras finalidades. O plano de saúde usa para outras. Cada um usa para a informação que melhor lhe aprover. Usava, né? Hoje já não pode mais. Licitamente não, né?
Perdão, como eu não ouvi. Licitamente, pelo menos, não, né? Licitamente, não. Por conta Licitamente, não. A Shirley tinha levantado a mão e depois tem duas perguntas do professor Lívio Perra aqui no chat. Peraí, não abri, Pois desculpa. não, Shirley. Olha, eu perguntando de novo, doutor Luiz Eduardo. Então, acho muito interessante essa questão da LGPD, dos dados sensíveis, né? É algo novo, mas não tão novo assim. Porém, eu acho que a adequação, só um comentário para fazer disso, que eu acho altamente interessante. Mas a minha pergunta, doutor Luiz Eduardo, era sobre uma experiência sua, no caso de um compliance que o doutor foi contratado a fazer de uma forma geral dentro de uma empresa, um caso hipotético, em que, quando o senhor fez due diligence sobre uma determinada ação ou profissional, ou que deveria ser aplicado dentro da empresa, e a empresa, inteiramente, entre seus diretores ou membros do conselho, decidiram não acatar as suas determinações, mesmo o senhor correndo algum risco de ser responsável. Como que o senhor agiu ou agiria se não ocorreu isso? E se o senhor puder contar um pouquinho da sua experiência nesse caso, de como o senhor agiria com a empresa, dizer assim, olha, eu concordo, mas eu vou me afastar, se esse é um caso de afastamento do trabalho no cliente ou não. Shirley, eu vou dar minha opinião sobre o assunto baseado em situações que já aconteceram. A nossa função, ela varia, tá? Então, se você me perguntar, olha, se eu fosse um colaborador interno, responsável pela área de compliance, ou um terceiro responsável pela área de compliance, tá? E isso acontecesse, tá? O que eu faria para demonstrar que eu não tenho responsabilidade? Tá? Eu formalizaria a recomendação internamente, tá? Então, colocaria todos os pontos, a recomendação negativa, só que a tomada de decisão, tá? Ela não é necessariamente só sua, como compliance officer, e muito menos como advogado consultor, né? Você recomenda uma providência. Se o cliente fala, não vou fazer, tá? Para mim não tem problema nenhum fazer isso. Pode fazer. Sempre foi feito assim. É o que a gente mais ouve. Tá? E tiver algum problema, o seu dever profissional foi cumprido. Você não tem responsabilidade pela tomada de decisão equivocada contra a sua recomendação. Então, nesse ponto, o importante é deixar documentado, claro e assertivo qual foi a recomendação. Se o cliente optar por não realizar ou realizar de modo equivocado, aí a responsabilidade é única e exclusiva dele. Com clara documentação de tudo que foi dito, reuniões, etc. e tal, né, doutor? Só para poder ficar. Recomendação sempre por escrito, Shirley. Tá. Okay. Tá? Recomendação sempre por escrito. Fecha o relatório e entrega. Tá? O mais claro e objetivo possível. E eu sei que isso arrepia muita gente. Tá? Porque normalmente a gente ouve exatamente o contrário. Não escreve isso não, pelo amor de Deus, que vai dar problema. Na compliance é exatamente o contrário. Escreva para que você não tenha o problema para você, senão você pode ter junto com o cliente, inclusive. Perfeito, obrigada, grata pela resposta. Eu que agradeço. Tem duas perguntas do professor Lívio, Eduardo, no chat, não sei se você... Acabei de abrir. Perfeito. É que eu dei, é como uma aplicação, intuito persone, todos os negócios jurídicos. Eu não diria que é para todos, viu, Lívio? Eu diria que são... A necessidade de diligência varia conforme os riscos, conforme a pessoa quer aceitar esses riscos também. Mas diz respeito, sim, às pessoas. Eu não sei se eu entendi direito a questão também, tá, Lívio? Se você quiser fazer algum comentário adicional, eu posso estar complementando ou corrigindo o que eu acabei de dizer.
Pesquisa de dados serve para entender a confiabilidade da contraparte? Serve. Tá? Se esse é um dado e é uma informação importante, se eu quero saber para quem eu estou vendendo, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu também no caso de um cliente. Ele queria vender um imóvel, era uma fazenda, e ele estava morrendo de medo do comprador. Eu falei, meu Deus do céu, mas por que você está morrendo de medo do comprador? Vocês acertaram o preço? Acertamos, tá tudo certinho. Qual que é o problema? Não estou entendendo. Faz o contrato lá e tá tudo certo. Tá? Não, mas é que eu tô com receio, porque assim, a irmã dele ocupou um cargo público e ela saiu com suspeita de corrupção. E praticamente o valor que falaram que ela recebeu de propina, que saiu nos jornais, tá, é o preço da fazenda. O que a gente faz? Eu tô com medo de comprar e ter algum envolvimento, de vender e falarem que eu lavei dinheiro dele. De ser envolvido em algum escândalo. Eu não estou nem com medo de perder o dinheiro ou perder a fazenda. Eu estou com medo de ser envolvido em um escândalo. Esse é um caso de busca de informação, de due diligence, para verificar a confiabilidade da outra parte. Aí se vocês me perguntarem, você vai conseguir uma informação pública sobre a origem do dinheiro? Não, você não vai. Tá? Você vai conseguir uma informação lícita sobre a origem do dinheiro? Não, você não vai. Então, quais os cuidados você toma? Tá? Existe uma série de questionamentos que você pode fazer para outra parte e pedir apresentação de documentos, que a pessoa pode apresentar ou não, ela tem liberdade para aceitar ou não apresentar. Se ela estiver tranquila e confortável com o assunto, muito provavelmente ela vai apresentar. Se ela estiver extremamente desconfortável e não apresentar, bom, cada um pode interpretar como indicativo que quiser. Nesse caso, não foi feito o negócio. E eu não sei se eu te respondi, Lívio. Maravilha. Eu que agradeço. Presidente, não é falar não, mas já são 19h40. E lá na Itália do Lívio já deve ser umas 20, 23, 24 horas ali, viu? O Pois não. professor Lívio Luiz Eduardo está direto da Itália. Sempre Poxa, nos que bacana. acompanha. Bacana. Acho que podemos. Olha lá, 0h39 lá. Olha. Grazie mille. Presidente, acho que podemos ir para o encerramento. Não? Pois não, Romeu. Comanda aí, passa a palavra para o professor Luiz Eduardo fazer as considerações, enfim. Tá joia. Eu agradeço no dia inicial da nossa semana jurídica a presença da diretoria seccional, do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente, do Dr. Aislan de Queiroga Trigo, o secretário-geral seccional. Agradeço a presença aqui conosco do presidente da CAASP, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo. Agradeço a presença da doutora Aline Fávero, vice-presidente da CAASP, dos conselheiros, Dr. Rui Lorenzeto, recém-possado aqui de Itu, e do Dr. Luiz Ferraz, que estava conosco até há pouco tempo. Agradeço também a presença do presidente Marco Claus, aqui de Cabriúva, sempre presente conosco, e da nossa diretoria. Quero agradecer imensamente a disponibilidade dos palestrantes, na ordem das palestras, do professor Rodrigo Rebouças, da professora Juliana Pacheco, do professor Luciano Carneiro e o nosso querido Luiz Eduardo, que cederam aí um pouquinho do seu tempo para enriquecer o nosso conhecimento. Também não posso deixar de agradecer a doutora, advogada e jornalista Mirna Bicalho, responsável por toda a publicidade da Semana Jurídica, a primeira Semana Jurídica Virtual, coordenado pelo nosso querido professor Romeu Bicalho, em homenagem
ao dia 11, que foi um presente aqui para a Advocacia Saltense. Então, assim, eu agradeço de coração a presença de todos os participantes e lembrando que daqui a poucos dias nós estaremos com todas as palestras no YouTube, né? O Romeu ainda tem o capricho de fazer esse trabalho aqui para nós, né? Sempre nos brindando aí com a sua boa vontade, enfim. E amanhã, quero lembrar que nós teremos a palestra da Lei Geral de Proteção de Dados, aqui na sede da nossa associação comercial, em frente às lojas 100, na Rua 9 de Julho. Começa às 9 da manhã, vai ser um evento presencial e gratuito. Para quem não conseguiu fazer a inscrição pelo link, é só comparecer que com certeza será muito bem recebido. O evento não faz parte da Semana Jurídica, mas assim é um evento da UAB Salto, junto com a Associação Comercial de Salto e com a Associação das Indústrias de Salto. Então, eu agradeço de coração, mais uma vez, doutor Luiz Eduardo, para suas considerações finais, que eu, formalmente, da forma que eu declarei aberta essa nossa Semana Jurídica, vou encerrar. Gostaria de agradecer doutor Juliano, doutor Romeu, doutora Sheila, todos os presentes. Agradeço por terem participado, espero ter contribuído, espero ter auxiliado, e é uma grande satisfação, uma grande honra para mim, pessoal, poder colaborar, e podem contar comigo sempre para qualquer assunto. Obrigada, doutor Luiz. É um prazer ouvi-lo, viu? O senhor explana de uma forma tão calma, sabe? É muito gostoso ouvi-lo falar, tá? Obrigada por estar aqui com a gente essa semana, tá? Um prazer. Muito obrigada. Obrigado a você, Sheila. Então, eu peço uma efusiva salva de palmas ao doutor Luiz e a todos nós, ao professor Romeu. E até a próxima, e encerro, então, a nossa Semana Jurídica. Obrigadão a todos mais uma vez, e as novidades serão lançadas pela subseção através das nossas redes sociais. E amém, finito. A primeira semana virtual, jurídica virtual da OAB Salto. Aí, ó, que bacana. O Marco, Juliano. Muito obrigado. E a primeira Semana Jurídica que teve em Salto foi na gestão do professor Romeu, quando foi o presidente. Verdade, ele começou isso lá. Mas a virtual é tua. E duvido que vai ter ano agora que não tem uma Semana Jurídica virtual. Pô, a gente traz figura que nem o Luiz Eduardo, eventualmente presencial, talvez, né, Luiz? Não fosse possível. Às vezes você está em outro lugar, outra cidade. Mas virtual já fica laçado desejar aqui, né? Sim, com certeza. Com certeza. Bacana, gente. Muito obrigado. Amém. Boa noite a todos. Bom final de semana. semana. Boa noite.